Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aulinha sobre serialização, ok? E persistência. Qual que é a ideia da serialização? A gente tem lá algum objeto com uma determinada informação, que a gente pode chamar de estado, ok? E a gente quer, na verdade, pegar essa informação e transformar ou numa sequência de bytes ou numa string e guardar essa informação dentro de um arquivo, ok? Ou até transferir via internet e assim por diante, ok? Então, isso vai ser importante para a gente devido à persistência. Então, a gente agora pode ter alguma informação, salvar ela em disco, ok? E postar num arquivo, por exemplo, e posteriormente, numa próxima sessão de jogo, estar restaurando essa informação. Esse processo de salvar, vamos colocar dessa forma, é a serialização, e o processo de restaurar é a desserialização. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai criar um projetinho. Ups. Vamos lá. Um pouquinho larginho aqui. Foi. Eu vou criar um projetinho 2D. Esse projetinho vou chamar de persistência. E vamos criar. Bom, pessoal, o projetinho foi criado. Então, inicialmente, o que a gente vai discutir? Antes de a gente começar a falar sobre como a gente pode persistir informação em arquivo, para uma próxima sessão do jogo, a gente vai primeiramente tratar como eu posso, na verdade, persistir uma informação durante o load de cenas, ok? Então, quando a gente carregar uma cena, o que acontece quando a gente carrega uma outra cena? Toda aquela informação da cena antiga, ela vai ser tirada da memória, vai ser destruída, vai ser desalocada. O que a gente vai querer agora é que essa informação, algumas informações, ou uma informação especificamente, um objeto de jogo, com uma componente específica, que vai ser o nosso caso, a gente vai desejar que ele persista durante as cenas, aliás, que ele seja presente em todas as cenas. Especificamente esse objeto vai fazer um papel de Game Manager. Então ele vai ter informação, as informações gerais sobre o jogo. Então vamos lá. Vou criar aqui inicialmente, então, uma pastinha. Scripts. Aqui na pastinha Scenes, eu vou renomear Sample Scene para cena 1. E vou deixar assim, por enquanto. Não importa se vai ter câmera, o que seja aqui pra gente. Na verdade, a câmera a gente vai precisar. Eu vou precisar também de um canvas aqui dentro, então eu já vou criar. Posteriormente a gente vai estar utilizando. E eu vou criar também um objeto vazio chamado Game Manager. Aqui na pastinha Scripts a gente vai criar também um scriptzinho com o mesmo nome, Game Manager. E vamos abrir. Bom, Game Manager já abriu aqui no Visual Studio. Então eu vou só tirar esses comentários. A gente não vai precisar, por enquanto, do update. E ao invés de usar o start, eu vou estar usando o evento anterior a ele, que é o awake. Também é chamado uma vez só, e anteriormente a todos os starts, tá? Qual que é a ideia inicial aqui? De eu marcar, essa componente vai estar onde? Vai estar no objeto de jogo Game Manager.
eu quero marcar esse objeto de jogo para ele não ser destruído em load de cena. Então, vou usar o Don't Destroy on Load exatamente para fazer esse papel. E aí, o que eu vou passar para ele como argumento? Vou passar como argumento o objeto de jogo no qual essa componente vai estar. Que é o objeto de jogo com o mesmo nome, o Game Manager. Então, se a gente for testar já para ver o que acontece, eu vou colocar aqui no objeto Game Manager essa componente. Posteriormente, vou dar um play, vou emular. Desculpa, mas antes a gente tem que criar uma outra cena, né? Então, o que eu vou fazer agora é criar aqui no Canvas, a possibilidade de ter um botãozinho que faz o load para uma cena, cena 2, e eu volte depois da cena 2 para a cena 1. Então, vamos lá. Então, para isso, eu vou criar aqui, a gente vai usar para outros fins, um scriptzinho chamado Canvas Manager. Então, aqui no Canvas Manager, o que a gente vai colocar? Por enquanto, eu só vou colocar um único método, sem start, sem update, ok? Ele vai chamar load scene. Então, serve exatamente para loadar, para carregar uma cena, ok? A partir do índice que identifica essa cena. Eu vou mostrar onde está esse índice, inclusive. Então, vou lá agora usar a biblioteca para loadar cenas, tá? Então, Scene Manager, .load scene, e vou passar esse índice. Então, esse método público aqui, load scene, eu vou vincular, na verdade, a um botão lá no Canvas. Então, aqui no Canvas, eu já vou colocar essa componente nova, Canvas Manager, e dentro do Canvas Manager, eu vou criar um botão, um pouco lerdo aqui. Esse botão eu vou ancorar na parte central abaixo, né, bottom center. Apertando o Alt, ele vai também levar o botão para essa posição. Vou mudar o texto e colocar esse texto level 2. Então, você vai loadar pro level 2. Onde a gente faz outras configurações. Posteriormente, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa cena. Aqui na pastinha Scenes in Project, eu vou duplicar essa cena, que vai criar a cena 2. Eu vou abrir a cena 2, certifica que na cena 2 aqui. Vou deletar o Game Manager, que a gente quer analisar exatamente se o Game Manager da cena 1 vai continuar existindo para a cena 2 quando eu loadar a cena 2 a partir da cena 1. Vou mudar o texto para level 1. Agora a gente vai ter que configurar os eventos. Então vamos lá. Primeiramente, vai em File, Build and Settings. Vai ver que está a cena 1 aqui, né? Scenes in Build. Eu vou colocar também a cena 2. Okay? Aí vocês vão ver que tem um númerozinho, ó. 0 corresponde a 1 e 1 corresponde a 2. Então, se eu estou na cena 2 e eu quero ir para a cena 1, o que eu vou fazer? Então, aqui no button, na componente button, eu vou, na verdade, aqui em onClick, adicionar um tratamento de evento. Vou arrastar o Canvas e vou selecionar Canvas Manager Load Scene. Então, quando eu apertar no botão, é esse método que vai ser chamado, esse aqui. E aí eu vou colocar 0, que é exatamente o índice da cena 1.
Vou salvar, loadar a cena 1, fazer algo parecido. Aqui em Button, vou adicionar um evento, arrastar o Canvas, Canvas Manager, Load Scene, só que aqui agora não coloco 0, coloco 1 para ele loadar o level 2, a cena 2. Vamos testar. Dá play a partir da cena 1. O Game Manager aqui foi colocado até num lugar especial. Dá um Destroy on Load. Se eu pressionar o level 2 aqui, fui para a cena 2 e o Game Manager persiste aqui. Ok? Só que o que a gente vai ver que é problema é que na hora que eu voltar para o level 1, vai aparecer agora 2 Game Managers. Se eu ir para o level 2 e voltar para o level 1, 3 Game Managers. E assim por diante. Eu não quero isso. Eu quero sempre, eu quero garantir de alguma forma que apenas um Game Manager existirá durante o jogo, não importa o fluxo entre cenas. Isso está ocorrendo, na verdade, porque já na cena 1, no arquivo cena 1, eu falo que existe um Game Manager. Então, toda vez que eu loadar a cena 1, um Game Manager extra vai ser criado a partir da definição do arquivo da cena. Então, para garantir que isso não ocorra mais, a gente vai discutir no script. Então, vamos voltar aqui no Game Manager. E aí eu vou colocar algumas informações antes de a gente discutir sobre como eu posso garantir uma única instância, né, um único objeto Game Manager em todo o jogo. Eu vou colocar algumas informações que depois eu vou salvar também em arquivo, que exatamente são as informações que a gente vai utilizar como exemplo da aula de hoje. Então esse Game Manager é um jogo simples e esse jogo guardaria o nome da pessoa, o score e o level. Perfeito? E beleza. Agora, Diogo, como eu poderia estar garantindo que o Game Manager só existe uma instância do Game Manager? Então a gente vai fazer um truque. O que eu vou fazer? Dentro da classe Game Manager, eu vou colocar uma variávelzinha, uma caixinha que guarda uma referência estática do próprio Game Manager. Vou chamar de instance, underline instance. Então, lembrando, esse modificador static, qual que é a ideia dele? Ele é como se fosse uma variável da classe, do tipo. Okay? Ele não é uma variável que cada objeto vai ter. Ela é da classe, é acessível diretamente à classe e ela é compartilhada em todas as instâncias dessa classe. Okay? Todos os objetos dessa classe. Qual que é a ideia? Quando um objeto com essa componente nascer, ou seja, quando uma componente dessa nascer no mundo, o algoritmo dele vai ser chamado, eu vou verificar se tem alguém nessa variável compartilhada. Se não tiver, essa componente que nasceu vai se colocar aqui dentro. Se tiver alguém já nessa instance, o que eu vou fazer? Eu vou me autodestruir. Então a ideia é exatamente essa. Se instance for nulo, não tem ninguém aqui dentro, não tem ninguém nessa caixinha instance, o que eu vou fazer? Eu vou falar para não se autodestruir, não ser destruído ao carregamento de uma cena. E eu vou fazer o quê? Dentro dessa caixinha instance, eu não quero agora que ela esteja mais vazia. Eu vou me colocar this. Esse this quer dizer exatamente isso. Então eu sou uma componente, acabei de acordar no mundo, o wake meu foi chamado, verifiquei, tem alguém nessa variável compartilhada? Não, não tem. Então me coloca aí. E
vou marcar o objeto de jogo que me contém para não ser destruído no load de cena. Caso ao contrário, ou seja, caso já tenha alguém nessa variável, instance, eu vou fazer o quê? Eu vou me autodestruir, porque já existe alguém aí dentro do jogo, do tipo Game Manager, então eu não quero que esteja duplicado. Então, se vocês observarem, na hora que a gente voltar aqui, aquele probleminha não vai existir mais. Dá um play. Por mais que eu vou e volto, apenas uma instância do Game Manager. E é sempre a mesma? Sempre a mesma. A gente já pode até brincar aqui, colocar uns valores, ó, fulano, score, level e loader, é o mesmo cara, loader, é o mesmo cara, e assim por diante. Então essa é a ideia. Eu quero um único Game Manager, e sempre ser o mesmo, que persista aí durante todo o fluxo do jogo. Porém, na hora que eu parei de emular o jogo, vocês até viram que aqui os valores voltaram aos valores da cena. Ou seja, essa informação ela não vai ser persistida agora em sessões diferentes de jogo. Eu quero que isso aconteça. Então vamos começar a fazer, a trabalhar com a persistência entre sessões de jogo. Tem mais de uma estratégia, a gente vai trabalhar agora com uma, que é através do Player Preps. Então, vamos lá. Para isso, eu vou criar também um outro scriptzinho chamado Save and Load. E o Save and Load, por mais que eu vou criar aqui via Unity, deixa eu abrir aqui de novo, Save and Load. Por mais que eu estou criando aqui via Unity, eu não quero que ele estenda MonoBehavior. Ele não vai ser uma componente, ok? Ele simplesmente é uma classe. A gente pode tirar o máximo de informação possível. Depois eu vou tirar esse using e aqui eu vou testar algumas coisinhas com vocês. Então deixa ele aí por enquanto. E o que eu vou fazer? Na verdade, esse save and load ele vai ser formado por métodos todos estáticos. Ou seja, a gente não vai precisar criar uma instância de save and load. A gente já pode chamar todos esses métodos a partir da definição da classe. A gente utiliza isso, sabe aonde? Vocês já utilizaram, só vocês não lembram. Mas se vocês observarem aqui, deixa eu mostrar aqui, não, dei um Ctrl Z. Se vocês colocarem aqui no update input, get down, por exemplo. Vamos colocar space. Esse get down, se a gente apertando Ctrl, apertar aqui no get down, ele vai lá na definição. Você vai ver, na verdade, que é um método estático. Então, o input, a classe input, ela é formada por um monte de métodos estáticos. Se vocês perceberem, a gente nunca criou uma instância de input. Nunca fez um input, myInput, recebe new input. A gente já acessa diretamente da definição da classe um método estático. Então, a gente vai trabalhar com a mesma ideia, o save and load. Okay? Então, eu vou desfazer isso que eu fiz aqui, tirar o MonoBehavior, e eu vou ter métodos estáticos. Quais são esses métodos estáticos? Vamos lá. A gente vai precisar de um método estático, que não retorna nada, chamado SaveInfo. Posteriormente, eu vou ter um LoadInfo. Por enquanto eu vou deixar ele void, mas depois a gente vai mudar isso. LoadInfo. E posteriormente, um ClearInfo.
Então, a gente tem os três. Bom, são autoexplicativos, né? Primeiramente, eu vou fazer o quê? Esse exemplo vai ser bem simples. Eu simplesmente vou pegar a instância que dá guardada aqui do Game Manager e pegar alguma dessas informações e salvar, ok? E aí eu vou associar, na verdade, SaveInfo, LoadInfo e ClearInfo a métodos públicos aqui no Canvas Manager. Então, aqui no Canvas Manager, da mesma maneira, o que a gente vai fazer? A gente vai criar public void SaveInfo. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar saveandload.saveinfo. Ups. Aí. Então, esse método a gente vai associar um botão de save aí, futuramente, daqui a pouco. Outro método chamado loadInfo. E o que ele vai fazer? saveandload.loadInfo. E, posteriormente, public ClearInfo. Save and load. Clear. A gente vai melhorar um pouquinho isso, porque a gente vai usar o Canvas também. Mas inicialmente não. Então vamos lá. Então ele simplesmente está chamando, né, o Save and Load para salvar, carregar e limpar. Então vamos ver o que o Save and Load vai ter que fazer. Então eu vou usar o Player Prefs. Então Player Prefs, cadê ela? Esse cara, basicamente ele trabalha com a ideia de você associar uma informação salva, a ser salva, com uma chave. Então, vou mostrar para vocês. Set. Então, a gente pode salvar, nesse caso aqui do Player Prefs, a gente pode salvar um float, um inteiro ou uma string. E para todos, se vocês olharem aqui que o Visual Studio está mostrando para a gente, todos vão ter o quê? Uma chave e um valor que você quer guardar. A chave, exatamente, ela vai servir quando a gente quiser carregar, quando quiser pegar o valor inteiro, e a gente vai, então, acessar o valor que a gente salvou exatamente através dessa chave. No nosso caso, eu tenho o que lá? Eu tenho 2 inteiros e um nome. Então, vamos lá. Então, eu vou salvar o nome. Então, eu vou colocar aqui uma chave name. Ah, Diogo, como agora eu acesso o nome que está lá no Game Manager? Como ali é uma instance, é uma variável estática, a gente pode acessar já através da definição da classe. Olha lá. Então, através do instance, agora eu vou pegar especificamente o myName dessa variável. Mais ou menos, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que é bem parecido o resto. Um pouquinho. Foi. Só que aqui vai ser set int. Não o nome vai ser score. E aqui é o score. Agora eu vou copiar esse. Ctrl+V. Level. E eu vou salvar aqui level. Perfeito? Perfeito. Então aqui eu salvei. Diogo, mas onde está sendo salvo? Quem cuida disso é o Unity para cada plataforma que você buildou o seu jogo. Então fiquem tranquilos, isso é muito abstrato. Isso aí, na verdade, aí é o Unity que está cuidando de todo os bastidores. No loadInfo, então aqui salvei. No loadInfo, qual que é a ideia? Eu vou pegar esses valores e passar para o Game Manager. Então, vou fazer algo desse tipo aqui, ó. GameManager.instance.myName recebe o quê? PlayerPrefs.getString. E aqui eu passo name. Eu tenho que passar a mesma chave que guardou o myName. Da mesma maneira,
score, getInt, score. Level. Level. E o clear info a gente vai limpar. Então eu posso deletar uma chave específica ou eu posso estar limpando tudo. Ok? Toma cuidado, como eu já estava falando. Utilize com precaução. Por enquanto eu vou usar o delete all, exatamente porque a gente tem muitos, depois a gente vai conseguir colocar essas 3 informações num objeto e conseguir salvar esse objeto de alguma maneira no setString. Tá? Porque aqui a gente não tem um setObject, né? Não tem uma generalização, a gente só tem setString, setInt, setFloat. Então, de alguma forma, eu vou criar, na verdade, definir uma classe info, né, playerInfo, algo desse tipo, e uma instância dessa classe vai guardar o name, o score e o level atual. E eu vou salvar esse objeto. Só que para salvar esse objeto, eu vou converter ele numa string de alguma forma, que a gente vai ver ainda, e aí eu vou usar o setString para guardar essa informação. Então a gente vai concentrar toda a informação do jogador num objeto apenas. Bom, vamos testar isso aí. Antes eu tenho que testar, eu tenho que criar esses botões, né? De load e assim por diante. Então, eu vou fazer isso na cena 2. Então, na cena 2, eu vou criar mais alguns botões. Então, vou dar nome para esse botão aqui. Vou chamar esse botão de load level. Não vou ficar perdido depois aqui. Aí eu vou criar um botãozinho. Botão. E colocar ele lá no canto esquerdo. Vou criar outro botão, vou duplicar. Colocar ele no outro canto. E esse cara e um outro botão. Eu vou colocar aqui. Esse aqui eu vou chamar de save. Esse aqui eu vou chamar de load. E esse aqui eu vou chamar de clear. Vamos mudar os textos, né? Vai ficar button, não, né? E vamos lá, o save. Save. Load. E o clear. O que a gente vai fazer agora é associar os métodos do Canvas Manager aos botões, ao clique. Então, no save, vou adicionar aqui um novo evento, um novo tratamento para evento, perdão. Põe o Canvas aqui, vai em Canvas Manager, save, procura o save info. No load, novo tratamento para evento, pega o Canvas Manager, load info. E o clear, mesmíssima coisa. Só que pegando clear info. Perfeito. Salva a cena. Vamos para a cena 1. Vou dar um play. Level 2. Se eu der um load, não acontece nada. Deixa eu ver. Não acontece nada, porque não tem nenhuma informação guardada. Assim como clear. Mas agora eu posso colocar, na verdade, aqui, ó, fulano.
algum score e algum level aqui, apertar o save e já dá um load aqui. Não vai acontecer nada, não vai perceber nada. O que vai ser interessante? Se eu agora sair do jogo, vou dar play novamente, apertar aqui o level 2 e vou dar um load. Se vocês observarem, aqui no Game Manager, então seleciono o Game Manager e veja aqui na componente Game Manager, foi preenchido com os dados que foram salvos no jogo, na sessão anterior. Só para certificar, faça de novo. Dá um play, level 2, seleciona o Game Manager aqui, não está vazio, não tem nenhuma informação, load, vai estar a informação. Se eu der um clear e ir para a próxima sessão de jogo novamente, level 2, load, não vai carregar nada. Perfeito? Também, se vocês quiserem aqui no Load Info, a gente pode ver se existe alguma chave específica, tá? Resky. Então a gente pode fazer só isso, só se tiver a chave name existente, tá? Interessante isso até para você analisar algum tipo de erro que esteja acontecendo, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora, o que eu desejo é tornar isso aí um pouquinho mais complexo. Eu não gostaria, na verdade, de estar salvando name, score, level separadamente. Eu gostaria que tivesse um objeto que guardasse toda essa informação. Então, a gente vai definir um tipo que possa guardar essa informação. Então, aqui em Game Manager, eu gostaria, então, fora da definição aqui da classe Game Manager, eu vou definir outra classe chamada InfoPlayer. E esse InfoPlayer vai ter o quê? Exatamente, vai estar mapeado com as informações do Game Manager. Então, vou ter uma string name, um int score, int level. Todo objeto que a gente quiser, na verdade, serializar, ou seja, salvar essa informação numa sequência de bytes ou string em um arquivo, por exemplo, a gente tem que marcar ele avisando o C# que esse objeto ele é uma instância de um tipo, de uma classe que é serializável, que pode ser serializável, que pode ser convertido numa sequência de bytes ou numa string para poder ser salvo em um arquivo, por exemplo. Como eu faço isso? Como eu faço essa marcação? Logo antes da definição da classe, abre e fecha colchetes e dentro você vai escrever system.serializable. Ctrl S. E aí, se não colocar isso, não vai funcionar depois essa conversão. Então, coloque isso aqui. Perfeito? O próximo passo é ver qual que é o formato que a gente vai salvar essa informação. Então, um formato que é amplamente conhecido, depois a gente vai ver como esse cara, é o JSON, que ele serve para também estar usando para transporte de informações na internet, tá? Então, aqui se vocês digitarem, depois vocês podem ler com mais calma, o JSON, né, é uma formatação leve, que dá para seres humanos ler e escrever, e também é fácil das máquinas interpretarem e gerarem. Né? Ele obedece a uma sintaxe bem simples, a definição de objeto vai entre abre e fecha chaves, tá? E os valores, os campos
os atributos desse objeto, eles vão ser formados por pares chave e valor, nome e valor. Como vai ser isso? Então, dentro dessas chaves que definem o objeto, então, por exemplo, se eu tiver aqui um InfoPlayer, basicamente ele vai ficar dessa maneira, lá no JSON, abre e fecha. Então, imagine que o InfoPlayer tem, vou pegar aqueles mesmos valores que eu estava colocando, fulano, vai ficar algo assim. Fulano, o valor, 2 pontos, o valor, posteriormente, vírgula, o score, 2 pontos, e o valor, eu coloquei lá uns valores desse tipo, mais ou menos, vírgula, coloquei score aqui, mas é score, e vírgula, level. Depois a gente vai imprimir e ver isso aí. E um determinado valor do level. E fecha. Então, um objeto InfoPlayer, como que quer dizer com um objeto? Por exemplo, se eu tiver aqui, InfoPlayer, info, new InfoPlayer, e por acaso, eu colocar info.name, colocar fulano, info.score, info.level, se eu pedir, a gente vai ver como, para converter isso num JSON, numa string JSON, ele vai ficar nesse formato. Então, o objeto info ele está definido entre o abre e fecha chaves, e cada atributo aqui, cada variável dentro de info, vai ser escrito dessa forma, o nome da variável, do atributo, 2 pontos, o valor, vírgula, o próximo atributo, a próxima variável, vírgula, o próximo atributo, a próxima variável. Ok? Então, depois vocês... Array, você pode também definir array dentro do JSON também. E é simplesmente o que? Array não vai ser o abre e fecha chaves, é o abre e fecha colchetes, e simplesmente você vai colocando os seus objetos, ou variáveis aí, entre vírgulas, ok? Então, se for, por exemplo, uma array de inteiros, vai ser abre e fecha colchetes, aí, por exemplo, 10, 11, 12, 120, mas também você pode ter uma array de objetos, depois a gente vai ver como fica isso. E aí ele fala sobre também valores, strings especificamente, mas isso aqui vocês podem ler com calma. Não precisa a gente perder muito tempo agora. Bom, então a gente vai salvar nesse formato, e o que é legal é que o Unity oferece também para você uma bibliotequinha para salvar nesse formato. E a gente pode loadar a partir desse formato, então pode ser o processo inverso. A partir, na verdade, de uma string no formato JSON, eu posso falar para ele criar um objeto específico conhecido, ok? Com os valores que estão lá no JSON. Também ele vai fazer isso super fácil para você. Então vamos ver como a gente faz isso. Então vamos manter primeiramente o mesmo esquema. Então na hora de salvar, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um novo. Eu vou deletar esses dois aqui. A gente não vai precisar mais desse tanto de coisa. Também eu vou deletar esses dois aqui. Depois a gente vai mudar. E vou colocar da seguinte forma. Na hora de apertar o botão de save, o save info vai ser chamado. O que você vai fazer? Primeiramente, eu vou criar uma nova instância de InfoPlayer. E já dentro de InfoPlayer, eu já vou falar que o nome vai receber. Essa aqui é uma outra maneira da gente já estar inicializando, tá?
Então, a logday new infoplayer abre e fecha. Já abro aqui as chaves e já estou setando os atributos públicos diretamente. Game Manager, ponto instance, opa, my name, score, opa. Perdão, aqui é vírgula, score, game manager, ponto instance, score, level, game manager, instance, level. Fechou. Então eu já criei então um infoplayer, um objeto do tipo infoplayer, que já tem todas as informações do Game Manager. O que eu vou fazer agora? Eu vou converter ele em JSON. Antes de salvar no Player Prefs, eu podia fazer isso diretamente aqui no argumento do setString, mas eu vou criar uma string separada para a gente poder printar e ver esse formato JSON. Okay? Então, string, vou colocar aqui JSON, str, recebe. E aí o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o JSON Utility, o método toJSON. E aí eu vou passar o objeto info. E ele já faz a mágica. Ele já vai pegar, na verdade, esse info e tornar numa string naquele formato JSON. E aí eu vou fazer o quê? setString, vou passar essa string. Isso aqui vai ser uma string. Então eu posso salvar essa string. Só que eu não vou chamar mais de name, vai ser info. Se caso o info exista, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um processo inverso. Então, primeiramente, eu vou... Isso aqui pode deletar, na verdade. Eu vou extrair a informação do JSON, transformando num objeto do tipo infoplayer. Info. Recebe JSON utility from JSON. Só que aí o from JSON a gente vai ter que avisar qual que é o nosso tipo para ser convertido. Infoplayer. E vou passar a string. Através de quem? Do playerprefs.getString info. Então, vou pegar aqui no playerprefs essa string que eu salvei e converter agora de JSON para um objeto infoplayer. E ele vai fazer isso já automaticamente. E agora, eu posso fazer o quê? Game Manager. Fazer todo aquele processo. Instance.name. .myname. Recebe info.name. Score. Level. E aqui eu vou deixar um pouco mais específico agora. Se existir info, eu vou especificamente deletar info. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos testar, acho que não faltou nada, não. Perfeito. Então, vamos lá. Vou dar um play. Vou lá para o level 2, vou colocar aqui no Game Manager, se eu der load, a gente não vai ter nada, clear nada também. Vou criar aqui fulano, o score,
e o level. Vou apertar o botão de save e vou sair do jogo. Próxima instância. Level load. Fulano. 81 deu 12. Só o save que... Ah, tá. Perdão. Vamos voltar aqui. O que eu fiz? Ah, eu não printei. Foi o que eu falei para vocês que a gente ia printar aqui no save info, mas eu não acabei não fazendo. Então, debug.log JSON STF. Perdão. Vamos lá. Dá um play. Level 2. Vou dar um clear. Não tem mais nada. Fulano. Um score e um level. E vou dar um save. Olha que legal. Isso que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo? Então, aquele objeto InfoPlayer, ele está sendo definido exatamente pelo abre e fecha chaves. Então, ele é toda essa informação. Então, ele tem um atributo name, o valor é fulano. Ele tem um atributo score, vírgula, score, 2 pontos. O valor inteiro não vai ser string, então não é entre aspas. Vírgula, entre aspas, o nome do atributo, level, 2 pontos e o valor dele, 77. E o que é legal é que depois ele transforma isso num objeto InfoPlayer lá no load. Então, se eu desligar aqui, logar de novo, ligar de novo, level 2, aqui o Game Manager não tem nada, load, Game Manager preenchido. Perfeito? Perfeito. Então, agora o próximo passo, eu vou criar aqui, só para ter mais um caso, eu vou criar na cena 2, inclusive, no Canvas, eu vou criar um texto, um elemento de texto. Um elemento de texto. Y. Vamos colocar branco. Pode aumentar um pouquinho a fonte. Pode fazer assim. E... deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ancorá-lo e posicioná-lo à esquerda. Tá? Deixa eu ver como está o alinhamento. Tá ok. Pode até esticar mais um pouquinho. Vamos colocar 200 de width. Não tem problema. E posteriormente, eu vou fazer o quê? Eu vou limpar. Eu vou tirar esse texto. Então, a ideia é que mostre o score agora aqui na tela. Tá? Não quero que a gente fique conferindo. Então, aqui é score list. Não quero que fique conferindo no inspector. Vai ser algo que vai ser mostrado para o jogador. Perfeito. Então, vamos lá. Como a gente faz isso? Então, a gente vai lá no Canvas, obviamente, isso vai ser no Canvas Manager. Vou colocar aqui como público mesmo, para a gente fazer mais rápido. Info UI text. A gente associa ele via inspector. Eu acho que eu coloquei coisa errada aqui. Text. Vou dar um Ctrl barra aqui. Não, Ctrl barra não. Alt Enter. Vai vir. Para ele usar UnityEngine.ui. Agora sim. Vou agora associar aqui no Inspector Score List. Perfeito. Então a ideia é que na hora de loadar a informação, na verdade eu preencho
esse info UI text, ok? E o clear também, ele limpe a informação que está lá. Não só limpar no arquivo, mas limpar visualmente também. Tá? Então, limpar é o mais fácil, info UI text.text. Limpar a string é simplesmente a gente colocar uma string vazia. No load info, a gente vai mudar um pouquinho o save and load. Agora, o save and load não vai voltar nada vazio, ele vai voltar um valor. Ele vai voltar, na verdade, info player. Tá? Eu vou pegar, na verdade, info player que ele criou. A gente pode fazer isso aqui, deixar esse cara nulo. Que aí eu posso identificar se ele conseguiu carregar ou não. Tá? Se ele retornar nulo, quer dizer que não existe informação carregada. Então ele retorna nulo. Senão ele vai retornar alguma coisa. Então aqui no Canvas Manager, o load info, ele está retornando o info player. Então já pego esse cara. E eu vou agora montar uma string inicialmente vazia com a informação do info. Se eu vou fazer dessa forma porque depois a gente vai ter uma lista, tá? Info não for nulo, perdão, não for nulo, porque se for nulo quer dizer que eu não tenho nenhuma informação para ser mostrada, tá? Então você só vai fazer isso caso o info tenha alguma informação. E no final, info text vai receber essa str que eu vou montar. Então, se eu, na verdade, o info for nulo, simplesmente vai ser vazio, não vai ter nada para ser mostrado. Senão, eu vou ter que fazer o quê? str recebe o quê? Infoname, que é uma string já, mais espaço. Vou colocar 2 pontos. Não vou pôr o level, tá? Só vou pôr o score. Mais info.score. E só. Então vou concatenar. Então, fulano, 2 pontos, 1.200. Foi o score que fulano conseguiu. Ok? Então essa aqui vai ser a diferença agora. Não vou ficar preenchendo o Game Manager. A gente pode tirar, na verdade, até esse preenchimento do Game Manager aqui no Save and Load. A gente não tem essa necessidade mais de estar preenchendo ele. Só faz isso. Só retorna info player. Já o Save Info, a gente vai precisar pegar as coisas do Game Manager e aqui no Clear a gente não vai fazer nada. Então, ok, se eu não estou esquecendo de nada, a gente pode tirar esse debug log agora também do Save Info, lá no Save Load. Não tem problema mais. E a gente poderia também, aqui ao invés de estar criando uma string, a gente já pode colocar isso aqui direto. Isso é igual a isso, então vou substituir. Pronto. Fica mais limpo o código. Bom, vamos testar lá agora essa nova funcionalidade. Perdão, eu estou na cena 2, vou para a cena 1. Level 2, load, clear, load. Agora não tem mais nada. Então vou tentar salvar uma informação. Ciclano, score, level, save. Vou dar load. Vou voltar, load,
Vou desligar, voltar em outra seção do jogo. Load. Ok? Então, persistiu. E o último exemplo que eu vou fazer com vocês é se eu quisesse, na verdade, uma lista de scores. Então, para tal, o que eu vou salvar agora não é um único InfoPlayer. Vou criar, na verdade, uma outra classe que chama vou chamar de InfoWrapper. E o que ele tem? Ele tem uma lista de InfoPlayers. Então a gente só vai ter que fazer algumas adaptações agora. Lá no Save and Load. O load agora, o que ele vai fazer? No Save and Load, tá? O load agora ele vai estar carregando uma lista, o InfoWrapper, e ao invés do eu estar retornando apenas um InfoPlayer, eu vou estar retornando uma lista de InfoPlayer. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, vou quebrar um pouquinho aqui. Então, vamos retornar um pouquinho. Eu vou pegar, então, a informação do JSON. Ó, então, peguei aqui a informação do JSON. Estou com essa string na mão. Agora eu vou converter esse cara numa lista de InfoPlayer. Que, na verdade, não vai ser uma lista de InfoPlayer, perdão. Eu vou converter, na verdade, esse cara num wrapper, InfoWrapper. O que a gente vai salvar agora é o InfoWrapper. Então, InfoWrapper JSON. Só que agora, aqui não é InfoPlayer, é InfoWrapper. Então, InfoWrapper, info é null. Aí eu vou resgatar a string JSON e converter ela para um InfoWrapper e guardar nesse cara aqui. Só que eu não vou retornar o InfoWrapper em si. Eu vou pegar, na verdade, deixa eu só mudar isso. Tudo bem? Eu vou retornar, vamos voltar aqui para o Game Manager, Infos. É isso que eu vou retornar. Só toma cuidado que aqui eu estou tentando pegar alguma informação de algo que é nulo. Então a gente só vai ter que mudar um pouquinho essa lógica. Então eu vou, na verdade, colocar esse return dentro do if. Ok? Esse InfoWrapper eu vou colocar definido aqui também dentro do if. E vou remover esse cara daqui. E caso ele não entre no if, retorna novo. Então vamos entender melhor isso aqui. Estou verificando se tem uma informação com a chave info. Estou pegando o JSON associado e transformando agora num InfoWrapper. Então, essa classe só tem uma única variável, um único atributo, que é uma lista de InfoPlayers. Beleza? Converti e criei. Só vou retornar, na verdade, a lista de InfoPlayer que está dentro do InfoWrapper. Se não entrou no if, então o return sai da função, sai do método. Então, se ele entrou no if, ele sai aqui, não continua, já sai da função aqui. Caso não tenha entrado no if, quer dizer que não existe essa informação, então ele vai retornar nulo. Bom, no Canvas Manager a gente vai ter alguns errinhos ainda, daqui a pouco a gente volta. Só que o que eu quero fazer? Eu quero agora consertar o save. Por que eu fiz o load antes? Porque eu não quero jogar fora a informação salva anteriormente. Por exemplo, eu joguei e outros amigos jogaram aquele jogo e salvou ali 10
10 pessoas salvaram informação com 10 diferentes scores. Na hora que eu jogar agora novamente, eu não quero que a minha informação, na hora que salvar a minha informação, sobrescreva a antiga. Eu quero que fique, antes tinha 10. Eu sou o 11º a jogar, então eu quero que tenha 11 entradas lá, salvas, nessa lista de InfoPlayer. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que loadar a informação antiga, adicionar a nova e salvar todo esse grupo. Então vai mudar. Então por isso que eu já fiz o load certinho aqui, retornando uma lista, para a gente utilizar esse load no SaveInfo. Para quê? Para loadar a informação já salva. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Então eu criei essa nova entrada, beleza. Agora eu vou fazer o quê? List InfoPlayer, InfoList, recebe load_info. Então eu vou mandar, antes de salvar a minha informação, eu vou, na verdade, carregar a antiga. Eu quero uma lista acumulativa. Se por acaso ele retornar nulo, quer dizer que eu não tinha nenhuma informação prévia. Então eu crio minha lista nova aqui. Opa, preciso um zero aqui. Bom, caso não é nulo, beleza, já vai ter um valor essa InfoList que vai vir do load_info. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lista e adicionar esse novo valor que eu criei. Esse novo valor. Entenderam? Então, assim, se eu não tiver nada, tiver nulo, estou criando uma nova lista e colocando o primeiro valor. Caso não seja nulo, nem vai entrar nesse if. Okay? Já tenho as 10 entradas anteriores, por exemplo, e vou adicionar a 11ª. Feito isso, agora vou passar isso para um wrapper, info, wrapper, new info wrapper. E vou passar essa lista agora para esse wrapper. E agora sim eu posso estar salvando. Agora sim. Montei já o wrapper com a lista, com a informação anterior e a nova. E agora já estou salvando, convertendo já para JSON e salvando no Player Prefs com a chave info. Já casadinho aqui com load_info também. Beleza? Agora a gente só vai fazer algumas mudanças lá no Canvas Manager. Tá? O SaveInfo não precisa fazer nada, o ClearInfo também não, tá? Porque aí ele vai deletar o que tem dentro de info. A gente só vai precisar mudar esse cara aqui. Tá? Então, lembrando que o load_info retorna uma lista de InfoPlayer. E agora eu tenho vários caras. Então eu vou fazer um for each, na verdade. Aqui é um for each. Então, para cada, é uma lista. Para cada InfoPlayer. Cada InfoPlayer dentro da lista. Ele chama de infos, essa lista aqui. Para cada InfoPlayer dentro de infos. O que eu vou fazer? Eu vou acumular uma nova linha nessa string. Eu vou pôr mais recebe. Só que aí vai ficar tudo grudado, tudo numa linha só. Então aqui no final eu vou adicionar uma quebra de linha. /n. Então ele vai pegar o primeiro info, montar a primeira linha, já colocar uma quebra de linha. No próximo ele já vai colocar a informação de outra entrada, pôr uma quebra de linha, outra entrada, uma quebra de linha, e assim por diante, e passar isso para o info UI text. Vamos testar. Dá um play. Load. Não temos nada. Fulano.
Save. Load. Clear. Save. Load. Vamos ver o que está acontecendo de erro. Errei aqui, ó, eu coloquei list info player, info list. Tá, o info, toma cuidado, tá? Quem eu estou verificando é o info list. Então, estou verificando se info list é nulo. Se for, não for nulo, se for nulo, perdão, cria uma nova lista. Toma cuidado aqui com nomeação de variáveis. Vou dar um save, eu vou voltar. Dar um play. Vou dar um clear para certificar. Vou dar um play de novo. Save. Load. Beleza. Imagine agora que outro cara jogou. Bom, vamos fechar. Vou abrir. Level 2. Sabe que deu load aqui, só para certificar. Vou fazer de novo. Antes de apertar load, agora eu vou fazer um outro save. Ciclano. Colocar outra coisa de score e level. Vou dar save. Na hora que eu fizer o load... Ah, perdão. Aí é um problema não da lógica do jogo, mas um probleminha aqui no texto. Vamos só aqui no score list, na cena 2. Que o texto não está sendo mostrado. Então, a gente pode esticar ou você pode colocar aqui no vertical overflow, dá overflow, na componente texto do score list. Volta na cena 1, play, agora sim. Já pode dar o load direto, vai ver um load. O ciclano foi salvo 2 vezes, tá? Mas beleza. Aí vocês podem fazer uma verificação, se já tem uma entrada. Aí já pode deixar de vocês como desafio para vocês. Beltrano 88, se eu der save, se eu fizer load, se eu fizer clear e load, vai sumir todo mundo, tá? Ok, pessoal? Aí no próximo vídeo eu vou falar só de uma outra estratégia além do Player Prefs. Até mais. Tchau, tchau.